Acabamos de chegar na praia e já apareceu um pero faminto aqui. E igual nossa água, a comida tá ficando escassa por aqui. E fecharam a praia porque esse lugar é um lugar que intrigante, eu diria. Verdade. A gente viu aqui, vamos mostrar agora pra vocês, que tem uma comunidade de motorhome grande e fixa. Parece que o pessoal tá morando aqui há um tempo. Bem-vindo mais a um vídeo aqui do nosso canal Tortugano. Eu sou a Carol. Esse ali na praia já é o Thiago e a gente está viajando nesse carro aqui até o Alasca. Estamos agora no México e chegamos agora aqui na praia de Cabo Pulmo, né? Então chegamos em Cabo Pulmo, da Barra Califórnia. Barra Califórnia. Cheio de pedras aqui, mas Tortuga venceu já essa barreira de pedras. Vamos ficar aqui um pouco, editar vídeo, comer. Já estamos com fome, fazer um almoço. E depois seguir mais um pouco. Vamos conhecendo aqui aos poucos. Que a gente quer conhecer todo o sul, porque ainda vai pegar a parte norte aqui, né? Da Barra Califórnia. E temos que sair daqui do México até o dia 2 de fevereiro. Ou dia 1 de fevereiro. Não lembro. Início de fevereiro. Acabamos de chegar na praia e já apareceu um pero faminto aqui, né, pero? Fizemos o teste da comida. E os últimos não quiseram comer. Dizem que tá com fome. Tá, dog. Vai, pero, tá na mesa. Esse aí tá com fome, tá magrinho, ele. Tá magricela. É, Ele tem aqui a gente uma... fez umas bolinhas, não quis não. Tem uma coleira. A gente acha que ele é dessa casa aqui. Que já... É alguém que já se instalou aqui meio que permanente, né? Tem construção, tem camper, tem um monte de coisa. Sim. E ele apareceu por aqui agora. Tava com fome esse aí mesmo. O último eu coloquei as bolinhas, não quis nem saber. Era mais gordinho, né? Ó. É? Tá com Comeu fome. rápido aí. Aproveita, pero. Falaram pra gente que nos Estados Unidos não tem cachorro de rua. Então a Quem gente... não sabe, a gente carrega isso aqui desde o Brasil, né? A gente comprou Ah, no é sul no do Brasil. Brasil. Tem razão. No Uruguai a gente não comprou, tava caro pra caramba. Na Argentina a gente comprou bastante. E depois da ração ainda ganha água, hein? Ixi, acabou nossa água. Também a gente tomou banho em 4 pessoas aqui da última vez. Tá caçando os grãozinhos de dog. Vem aqui, ó. É Ih, água. tem sede não, é? Achou o safado. Tá com sede não. E já que tá acabando nossa água, a gente vai aproveitar e passar os nossos 20 litros que a gente tem em galão. Essa não, essa é de bebê. A gente tem 20 litros ali na frente para nossa caixa, para usar tudo na bomba aqui depois, para lavar louça, para tudo mais. Sim. Vamos encher. Por isso que a gente tá carregando os galões, né? Geralmente 70 litros seria suficiente, que a gente já tem na caixa. E aí quando a gente enche pela torneira, é lá do outro lado, que aí passa pelo pré-filtro. E quando a gente enche direto aqui, ao invés de mudar toda a ligação da bomba para bombear água para dentro da caixa, a gente usa um funilzinho aqui nessa outra abertura da caixa. Quem não sabe, a nossa caixa de água vem daqui até o outro lado lá do carro. Ela é baixinha, só que ela é bem comprida. Que dá os 70 litros que a gente usa geralmente, né? Porque como a gente tá pegando muita praia, tá usando muita água, estamos com extras. Isso aí, agora é só passar dentro. Igual nossa água, a comida tá ficando escassa por aqui. Hoje de almoço a gente vai ter macarrão com proteína de soja e molho de tomate. Ainda vou botar alguns temperos. E as únicas coisas frescas que a gente tem, uma cebola, uma cenoura, um tomate e meio pepino, que vão virar uma salada. E 3 limões que já estão começando a mofar. E é isso, coisa fresca é só isso mesmo. Aí fora macarrão que a gente ainda deve ter, tem arroz, lentilha e alguns outros grãos secos. Doggy. Você vai ganhar ração, calma. Vem aqui, Thiago, dá ração pra ele. A gente tá terminando os trabalhos de edição aqui. E vamos depois para um ponto de internet que tem aqui perto.
Tá com um pouquinho de areia vindo aqui. O ruim de parar assim, praia que a areia é muito fininha e tem vento é isso. Meio que forma uns redemoinhos aqui, né? Onde não bate vento, onde bate vento. E aí sobe e suja todo o carro. Isso aqui, ó. Um sol limpinho, tá cheio. Eu passando ração, né? Em cima. Cheio de areia agora. Tá com a dor no pé. Já tá na contenção aqui de comida. Não tem quase nada aqui. Temos... Nossa, aqui tá tão velho que eu não sei nem se tá bom ainda. Isso aqui é soja, é da Argentina. Arroz. Lentilha. Macarrão. E... um restinho de proteína de soja. E é isso aqui, eu acho que é pimenta. É pimenta. Tem farinha. Vamos ter que inventar aqui pro café da manhã de hoje. O café acabou aí, né? Café para passar, né? Para coar. Sim. A gente tem um restinho de... Restinho não, até que tá pela metade de café solúvel. Que a gente faz com leite, geralmente. tomava gelado, né? Não tem leite. E chá. Tem Mas chá não tem também. leite, não tá ficando... Tá ficando escasso aqui. Acho que é a primeira vez que a gente fica, assim, tanto tempo longe de uma cidade grande, porque a gente conseguiu água no meio do caminho, então já tá pelo menos uns 10, 15 dias, talvez. No México a primeira sem fazer vez. mercado. E aí... E sem ter se preparado também, sim, né? ter estocado realmente comida. Porque quando a gente cruzava da Argentina para o Chile, a gente ficava bastante tempo sem fazer mercado porque era muito caro. Sim. Só que comprava muito na Argentina, então a gente sempre ia preparado. Dessa vez Tem pouco. não rolou. E na geladeira temos uma garrafa com água, uma bandeja vazia de ovo, porque tem espaço aqui, guardei aqui. Mas temos 2 ovos, vou usar um deles agora pro café da manhã. Shoyu, manteiga, alho, um limão. Tem um limão aqui ainda. Mostarda, baunilha. Isso aqui é sachê de ketchup que a gente pegou em algum lugar. E uma cebola. Tem bastante coisa. Uma cebola e um limão. E essa maçã que vai virar café da manhã hoje. Isso. Para o café da manhã, então, a ideia é fazer um bolinho de maçã de frigideira. Ainda dá para fazer, acho que mais um aqui com essa farinha. A gente tem óleo de coco, canela, o ovo. E é isso. Ei! Nosso fogo é meio forte demais. Como Mas é pra que fazer tá? numa casa dá pra deixar baixinho o fogo e aí ele fica bom. Não fica... Tá vento, né? Aí se deixa muito baixinho, o vento dá uma brisa e apaga. O cheiro tá bom.
E é claro que a gente tá falando que tá sem comida, tudo mais, mas tem a possibilidade de, sei lá, daqui a tá 1h30 mais ou menos, uma cidade maior aqui. Sim. Então não é que é um absurdo, é só... E temos pasta de amendoim, né? Sim, mas eu quero dizer que a gente só precisaria acelerar um pouco para chegar numa cidade. Mas a gente quer aproveitar todas essas praiazinhas que tem no caminho, né? E não quer ir e depois voltar pra cá, né? Já tá aqui, então a gente vai se Que a virando nossa com o que ideia tem. é chegar bem no sul da Barra Califórnia e aí subir tudo pelo Pacífico até mais ou menos a altura de La Paz de novo. Então é tipo um circuitão assim que a gente está fazendo. É pelo Oceano de Cortez, pelo Mar de Cortez e depois pelo Pacífico. Encontramos aqui um centro de visitantes do Parque Pulmo, né? Cabo Pulmo. Então vamos ver o que tem para explorar aqui pelo parque. Vamos ver se eles têm alguma informação importante. Hola, buenas tardes, ¿cómo estás? Então a gente perguntou ali pro rapaz onde seria o melhor ponto para fazer snorkel, né? Aqui em Cabo Pulmo. Sim. E ele falou que a barreira de corais fica logo na próxima praia. É o arbolito. Arbolitos. Só que tá com muito vento, então a visibilidade provavelmente não vai estar aquelas Infelizmente, vai estar parecido com quando a gente entrou ali na Los Frailes. Los Frailes, estava bem turva a água. É. Pelo que ele falou, outubro e novembro que é o ideal. Então a gente Que já... não tem vento. Então é bom a gente saber que a próxima vez que a gente voltar, e pra se alguém vier pra cá, já tem a dica aí, outubro e novembro, se você quer fazer snorkel. Isso, e o clima já tá mais ameno, né? Já não tá tão frio, já não tá tão calor que nem no verão. Sim, verdade. Aí dezembro já começa a descer essas correntes dos Estados Unidos, aí começa a ficar mais frio, mais vento. Tá bom. E essa aqui é a praia Arbolito, que a gente O tá... rapaz falou lá que tem a barreira de Chegando. corais, né? E tem um guarita aqui. E o cara ali falou que fecharam a praia porque tá muito vento, Muito né? vento, não pode fazer nenhuma atividade, que eu imagino entrar no mar, mas aí a gente perguntou se poderia ir até a praia só para mirar, Andando. para olhar, e ele falou 5 minutos. Estaciona o carro aqui fora, vai lá que já tá para fechar de vez. Vamos ver como é essa praia. Realmente tá muito vento. E aqui, pelo jeito, a faixa de areia é bem pequena mesmo, e o legal aqui é fazer snorkel. Então tem o pessoal que aluga equipamento aqui. Uma das regras é usar colete salva-vidas, provavelmente para galera, né, que não tem muita noção de como fazer snorkel, não ficar batendo nos corais. E a faixa de areia é bem pequitinha. O Carol tá subindo aqui em cima do mirante. E parece que pra lá, dá pra ver daqui, né, dessa passarela que eu tô, tem bastante pedra mesmo. Barreira de corais. E o vento tá que tá. E essa aqui é a praia de Los Frailes, que a gente já até dormiu aqui, mas não filmou tanto daqui, porque esse lugar é um lugar que intrigante, eu diria. Verdade. A gente viu aqui, vamos mostrar agora pra vocês, que tem uma comunidade de motorhome grande e fixa. Parece que o pessoal tá morando aqui há um tempo. Pelas placas, né, parece que é mais americano que vive aqui. Sim. E eles estão instalados há um tempo. Parece que a pessoa sai do país de origem, né, dos Estados Unidos, se instala aqui, tem tanque de água e tudo mais.
e meio que se aposenta aqui, então é a O casa de engraçado praia deles, que aí né? tem um motorhome, aí tem uma caminhonete, aí tem um quadriciclo, aí uma lancha, então meio que foi trazendo mais coisas, parece. Sim, a gente até brincou que aqui é a favela chique dos americanos. Eles vieram, se instalaram, só que eles têm barco, tem Starlink, tem tudo. E estão nesse pedaço aqui de terra que é o antigo rio, né? Um antigo leito de rio. Que então a terra é um pouquinho mais firme. E eles estão aí vivendo sem ter que pagar, né, na teoria, a propriedade. Esse aqui é um dos que tem de tudo. Quadriciclo, barco, carro, instalações. É incrível, né? Você vê um negócio desse e, tipo, aqui é propriedade pública, então a pessoa veio, estacionou aqui, tá vivendo aqui e acho que ninguém fala nada. Sei lá, é bem de boa, né? Pois é. Interessante. Quer ter uma casa de praia aí na Barra Califórnia? Traga o seu motorhome e se instale por aqui. Chegamos em uma praia sem nome. Tem até um início de fogueira já aqui, que deixaram. Ah, é? Ostra? Subindo as coisas de mergulho, já que tá muito vento pelos próximos dias, né? A gente vai acabar não usando nos próximos dias. Sim, e qualquer item aqui embaixo vira um trambolho gigante. E aí vai indo pra frente, pra trás, frente, pra trás. Vou até subir também coisas que eu trouxe. Isso aqui eu trouxe pra viajar. Isso aqui eu trouxe pra viajar, que é uma jaqueta jeans. E eu percebi que eu não uso, porque ela não é confortávelzinha igual um moletom. Então, no Brasil eu super usava isso aqui. Vou guardar pra quando eu for pro Brasil levar de volta. Vamos subir por enquanto essas coisas também e pôr aqui na nossa caixa negra. E pro almoço de hoje, que eu acho que vai ser o nosso último almoço aqui, antes de voltar pra cidade. Esse lentilha. Ainda tem arroz. Proteína de soja, que acho que é a única proteína que temos agora. E molho de tomate. Acho que é isso. Acho que macarrão só tem esse pouquinho. Vamos a ele. Vai ser isso. Macarrão com proteína de soja, lentilha e molho de tomate. Tem um pedacinho de cebola e alho ainda na geladeira.
Vamos pôr tudo na panela de pressão e comer. Não fica ruim, de verdade. Isso daí é um negócio que a gente nunca ia pensar em fazer no Brasil, quando tinha uma casa, né? Mas macarrão com molho de tomate e lentilha fica legal. Fica, não é uau, que delícia, né? Mas fica, não fica ruim não, fica bom. Ele tá na água agora. Está aqui do nosso ponto de observação em cima do carro. Mas isso para poder abrir a caixa e guardar algumas roupas que não estamos usando mesmo. E para quem tem curiosidade de saber o que tem aqui em cima, a gente, além de roupa, um edredom gigante que está ali perto da Carol. A gente tem algumas peças de carro, então aqui tem um filtro de ar, algumas peças sobressalentes aqui. Toda essa parte do meio para cá e para trás é carro. Tem fogareiro aqui antigo. O fogareiro da Coleman gasolina. Chegando nos Estados Unidos a gente arruma esse bolsa de água quente para frios extremos, filtro de água, tem um aquecedor de ar, né, mas a tomada, tem um aquecedor a gás para água quente, uma rede, cinta de rebocagem, a gente tem umas 4 provavelmente, que duas a gente saiu do Brasil e 2 a gente ganhou lá ganhou não, né, pagou lá no container do Panamá, na travessia. Lá para trás tem uma barraca arbalete, que é para caça submarina, né, tem um arbalete, a barraca de banho que a gente está sempre usando. Essa bolsa aqui é só de equipamento de mergulho, então estão as máscaras e os pet-pads aqui. Tem mochilão, então temos 2 mochilões aqui em cima. Cabo para fazer chupeta, né, no carro quando a bateria dá pau. Tem um skatinho aqui, um mini cruiser, que acho que eu só usei 2 vezes na viagem, foi muito. E para cá, para esse pedaço, tem mais peça de elétrica, de reposição, ferro de solda, uns cabos, tudo mais. Acho que é isso, né? É um montão de coisa que se usa muito pouco. Então vamos começar a fazer o almoço, que já deu uma fominha aqui. Temos essa cebola e este alho de coisas frescas. E não vai ser um macarrão porque tem muito pouco, acho que não vai dar pra gente. Vamos trocar por um risoto. Vamos fazer com arroz, um risoto de lentilha com tomate, molho de tomate. Esse aqui é só purê de tomate, não é molho de verdade. E alho. E vou fazer cebolas caramelizadas também, pra pôr por cima desse risoto. Que é isso? Essa pedra brilhante. O que você tá fazendo ali? Iniciando os trabalhos para fazer uma fogueira. De noite tá ficando friozinho, tem uma lua boa, né? Tá lua cheia agora. Sim. Até que dá pra fazer pipoca na fogueira, mas vai estragar a panela, né? Eu já fazendo gás e fazer a fogueira só pra Bora. E aqui a cebola caramelizada. Na última vez que a gente mostrou fazendo essa cebola, o pessoal falou, teve uma seguidora, né, que falou que não era com açúcar. A gente faz sem açúcar mesmo, tem que ser no fogo baixo, né? Esse fogareiro aqui ele é meio forte, mas no fogo baixo. E aí quando começa a dar uma pegadinha no fundo, você vai pondo um pouquinho de água, mas bem pouquinho, só o suficiente para não queimar. Então sempre mexendo. E aí ela vai mudando de cor. Ela já está começando a mudar de cor aqui. Mas até ela ficar meio marrom. E aí ela fica docinha do açúcar da própria cebola. Até a água potável tá acabando aqui nessa casa.
gente ainda tem a opção de filtrar, né? Qualquer coisa. Sim, isso é Senão a gente verdade. vai passar sede. Não, e a gente pode ir embora, né? Mas a gente aqui tem comprado a água, né? Porque falaram pra gente que a água no México é complicada. E pra não ter riscos, né? É super barato, né? 20 litros, né? Então 2 desses que tem 10 litros saem entre 15 e 20 pesos. Uhum, é barato. Mas pra evitar, né, uma intoxicação aqui, alguma coisa assim, que a gente já até passou, né, na Guatemala, eu tive, né? Ou a sorte, né? O bom é que a gente tem seguro viagem, e aí cobriu tudo, né? Fiz o exame, peguei o remédio, tudo o plano cobriu. É da Real Seguro Viagem, então se você for viajar, já tem aqui o cupom de desconto Tortugando e o link tá aqui na bio. A gente super recomenda, já tá com eles desde o início, né, da viagem. Sem falar que foi muito fácil, né? Fez tudo por WhatsApp. Nossa, aí sim. chegou lá no consultório, já tinha uma ficha de cadastro lá da Carol, ela só deu o passaporte, logo já foi atendido, tudo sem pagar nada, sem custo nenhum. Foi Sim, não foi no esquema reembolso. Eu não precisei pagar nada porque tudo foi feito pelo WhatsApp, né? Todo coordenado por eles. É muito fácil. Então, mas assim mesmo é bom garantir, né? Tomando água purificada já. Aqui o bom no México é que tem umas máquinas nas paredes e até uns centros de purificação. Então são umas lojas de purificação de água. E então, é você vai lá com barato, o seu né? galão, eles enchem para você, porque se for comprar no mercado, cada galão desse é uns de 40 a 50 pesos. Aí fica um pouco mais caro. Mas reenchendo assim o refil ficava de boa. Fica barato, fica o quê? Uns 10 pesos, né? De 15 a 20. Sim. 20 litros. Tem gente no nosso quintal. Olha, até que ficou bom essa gororoba aqui, hein? Delícia. E a gente tava falando agora que é engraçado que durante a viagem o paladar vai mudando também. Porque em casa você tinha tudo muito fácil, né? Queijo, pão, tudo, Todos chocolate. né? Quando falta alguma coisa, Todos você os sai e compra, é muito ingredientes. fácil. Eu não lembro de comer cenoura crua, por exemplo, quando eu tava no Brasil. E agora é uma delícia, a gente sempre come. Porque vai começando, que nem fica num lugar, não que falte comida pra gente, né? Mas quando fica nesses lugares por muito tempo e começa a acabar a comida e você não quer sair só pra ir comprar comida, você vai comendo o que tem e vai reinventando. São descobertas, assim, de novos sabores. E na minha opinião, você deixa de ser um pouco fresco. Você Totalmente. se contenta com pouco, não precisa não tem que ter uma picanha aqui junto com o arroz e com a lentilha e tudo mais, não tem que ter uma carne, Sim. uma proteína. Você se contenta, em troca, eu imagino, né, que o seu cérebro meio que associa isso com uma paisagem bonita, com estar aqui no meio da natureza, A com vento na experiência, cara. né? Sim. Você abre mão de muita coisa para estar nos lugares que a gente tem chego. Né? Ficar nos lugares que a Deixa gente realmente de ser fresco. Se tivesse um geló aqui, que eu nunca gostei na minha vida e nem lembro do gosto, na Acho que verdade, vai comer também. comeria facilmente um geló hoje. Tá ruim? Tá puxando os pelos. Olha só, um novo homem. Tava na hora. Cheio né? de pelos agora, só É. pra Você tem banho que sempre agora. fazer antes do banho, né?
Será que vai dar certo? Thiago, acho que não. A Carol querendo inventar moda, fazendo pipoca com papel alumínio. Só que nem tem papel alumínio. Só tem uns retalhos assim. Acho que ele vai começar a história e vai rasgar tudo. E por incrível que pareça, essa aqui atrás é a lua nascendo. Tá nascendo rápido, né? Né? Parece o sol se pondo, né? Mais um dia aqui nessa praia e hoje a gente tá aproveitando pra fazer uma zona aqui. Tirei tudo que tinha nesse armário, descobri que tinha um pacote de macarrão e vamos limpar tudo isso aqui, limpar esse armário que foi limpado só 2 vezes na vida dele. No geral ele não estava sujo, o que tinha aqui eram mais grãos. Que nem aqui é quinoa e feijão que acabou soltando o pacotinho. Porque aqui a gente só guarda comida embalada, né? E comida seca. Então, só pra dar uma limpadinha mesmo, porque nem não tinha quase nada. Já tá tudo de volta aqui. Então a gente tem aqui café, um potinho de açúcar para fazer bolo, pizza, essas coisas, sal, temperinhos secos, as nossas 2 panelas principais, a de pressão e essa panela aqui. A frigideira ela fica aqui, com um espacinho certinho para ela. 2 cumbucas. Esse aqui é aquele filtro de café que a gente usa, de inox. Panelinha que a gente esquenta a água, que a gente vai usar agora para fazer um chá. As comidas abertas, então a gente tem aqui lentilha e arroz. Para trás aqui tem a nossa panelinha elétrica. Temos folhas de sushi, potes, essa tampa aqui maiorzinha que a gente usa às vezes na frigideira. E tem um pacote ainda de lentilha fechado. E é isso que temos aqui. Esse aqui é todo o nosso armário de utensílios de cozinha e comidas secas.
A gente tem um outro ali que a gente põe granola, leite em pó, coisas que a gente come às vezes à noite. E aí aqui, como a gente senta nesse pedaço aqui, ficaria ruim de pegar e aí ele fica fácil de pegar. Então ele é comida mais rápida. É bolacha também, coisas prontas. Café da manhã, a gente vai fazer um chá preto. Temos um ovo, farinha. Então vamos fazer aquela panquequinha, né? Farinha com ovo, um pouquinho de açúcar, bem pouquinho, é só pra dar uma ajudada aqui no fermento. Fermento, um pouquinho de sal. Tem chia. Ah, tem que pegar a chia. Você pega pra mim? Obrigada. Chia. E eu acho que é isso. Ah, não, não, precisa de uma gordura. Por óleo de coco que a gente ainda tem aqui. Ok. Talvez eu ponha um pouquinho. Ah, orégano também. Sei que eu vou fazer salgado, que eu fiz o último doce. Orégano. Isso aqui é batata. Eu achei uma batata desse tamanho. Aqui do lado da geladeira. Mas ela tava boa ainda, tava normal. Tirei a casca. Pronto. Até aqui, para o que temos aqui de opções. Tá bom, ainda vou passar isso aqui é o restinho de manteiga que temos. E assim acaba, não vai ter mais nada para fazer de café da manhã, a não ser que a gente queira comer macarrão de café da manhã, que é aquele pacote que eu encontrei. Nossa cabana, tá muito sol. Cuidado! Não parece que tá dando certo no fim das contas, mas não vai dar pra comer mais, né? Porque tá cheio de cinza. Ah? Tá explodindo. Ah, pipoca! Eita, pegou fogo agora. Ah, olha! Explodiu. Aham. Ai, pegou fogo agora depois de ter explodido.